Olá pessoal, você está no X News, eu sou Carlos Eduardo Barba Ruiva, trazendo das entranhas do X, antigo Twitter, notícias para você. No X News de hoje, nós temos política, baderna da esquerda na UNB contra alunos da direita. Relembra o protesto do PT, fora Temer, já com Alexandre de Moraes como ministro. Caso Débora, veja o apoio de Augusto Cury. Uma feliz notícia, mas a luta ainda continua e muito mais. Estudantes da UNB manifestam contra a ação de um grupo de jovens de direita que, na última semana, apagou mensagens, símbolos pintados em espaço acadêmico. Segundo esses mesmos jovens, o ato foi organizado por entidades estudantis que classificaram a intervenção como vandalismo e intimidação. Gente, é tanta coisa a dizer, sinceramente eu não sei nem por onde eu começo, né? É muita idiotice num vídeo só. Em primeiro lugar, nós vemos que esses estudantes da UNB estavam protestando com cartazes antifascistas. Agora, o que é fascismo? Os estudantes de direita ir lá e limpar a universidade? Porque foi isso que eles fizeram. E aí eles fazem um protesto falando que isso foi uma intimidação, né? Trataram como vandalismo o simples fato de alunos cansados de ver a nojeira que está as salas de aula e os muros da UNB, de vândalos por limpar o vandalismo. É melhor o teu filho entrar no reino de Deus sem uma universidade no currículo do que seu filho ter o cérebro lavado, ter passado por uma transformação ideológica, que na verdade você acha que teu filho vai ficar inteligente porque passou numa UNB? Olha a burrice que é isso aqui. Chamar os alunos de vândalos que limparam o vandalismo é burrice, não tem outro nome. E agora você vai relembrar o que aconteceu no dia 24 de maio de 2017, no qual Alexandre de Moraes já era ministro do STF. Vamos ver o vídeo, né, que esse post traz. Acompanhe só e pense muito bem nessa discrepância do 8 de janeiro versus esse ato fora Temer de 2017. Né? E como disse bem aqui no post, com GLO. Neste momento, a gente vê muita fumaça porque puseram fogo perto do Ministério da Saúde. Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, ao menos 6 ministérios foram alvos de depredação: Turismo, Fazenda, Planejamento, Minas e Energia, Cultura e o Ministério da Agricultura. O auditório foi incendiado. A fumaça era vista de longe. Os bombeiros tiveram dificuldade para entrar na esplanada. Teve destruição também no Ministério da Cultura. Imagens mostram móveis, papéis, muitos papéis jogados pelo chão. Material que acabou servindo de munição. Nos olhos dos nossos iluministros do STF, isso é uma manifestação pacífica. Por que será? Será que é porque foi a esquerda? A mesma esquerda que indicou praticamente 80% de todo o Supremo atualmente existente? Porém, existe uma observação aqui. Eu fiz a pergunta para o Grok. Em 24 de maio de 2017 houve uma manifestação. Eu ensinei ele, expliquei para ele da manifestação, para ele conseguir comparar na base de dados. E
falei do Fora Temer e fiz a seguinte pergunta no final. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, já estava no ministério neste período? Olha só a resposta do Grok. Tomou posse em 22 de março de 2017. Portanto, na data da manifestação Fora Temer, 24 de maio de 2017, Alexandre de Moraes já havia saído do Ministério da Justiça e estava atuando como ministro do STF. Bom, o que nós vemos aqui é justamente o próprio Grok, que é a inteligência artificial do Twitter, aliás, do X, confirmando aquilo que nós já sabíamos, ou seja, Alexandre de Moraes, tanto como ministro da Justiça como ministro do STF, ele acompanhou toda essa movimentação desse protesto Fora Temer e para ele não houve nenhuma nota dele, nenhuma lembrança, inclusive, ou nenhum, de alguma forma, repúdio dessas manifestações, acerca dessas manifestações. Mas uma mulher que escreve na estátua em batom, perdeu o mané, 14 anos de prisão. Fora todas as coisas, para quem acompanhou, né, a primeira turma ali, transformando o Bolsonaro e os demais em réus, ele soltou vídeos desta extrema violência que foi acometido no dia 8 de janeiro, que em paralelo a esse específico que nós estamos falando aqui, tá? Do dia 24 de maio, parece um passeio no parque. Parece um passeio no parque. Quem depredou já estava lá, inclusive acobertado pelo general Dias, que inclusive ganhou uma aguinha fresquinha, né? Porque estava muito calor, então os manifestantes contratados pelo PT tiveram direito à água antes de depredar. O acesso totalmente facilitado, aliás, não digo nem facilitado, o acesso foi convidado, foram pagos, né? Ou são venezuelanos, até pela fisionomia do rosto, essas pessoas que adentraram de forma anterior, alguns nem brasileiros são. E aí nós vemos que tudo isso daqui, esses vídeos sumiram, né? Dino fez questão de sumir. Agora, fizeram baita de uma supervalorização do protesto que aconteceu do lado de fora. Os que aconteceram de dentro, novamente, gente, pega de indivíduo a indivíduo, já que tem as imagens, e fala, o senhor quebrou o relógio, tá aqui a multa por quebrar o relógio, manutenção, etc. E a pena por depredação, não por uso excessivo de força e etc., como se fosse de fato uma guerra civil. Todos os protestos do PT sempre teve um viés de guerra civil. Muito fogo, muito incêndio, pedra, depredação, coisas realmente ali de terroristas. Como diz a própria matéria, Augusto Cury, psiquiatra mais lido do mundo, pede ao STF que eles não condenem Débora a 14 anos de prisão. Acompanhe só o que Augusto Cury fala. Eu não sou político, mas como psiquiatra mais lido no mundo, na atualidade, eu venho suplicar ao STF em favor de uma mãe, Débora Rodrigues, que tem 2 filhos. Débora está sendo julgada e pode pegar 14 anos de prisão. E a cada dia que os seus filhos ficam longe da mãe, eles choram e se angustiam. E registra-se no córtex cerebral janelas ou arquivos mentais traumáticos que podem encarcerar o território da emoção. Isso pode produzir sequelas inenarráveis no processo de formação da personalidade. Ela errou e é inquestionável, mas na minha opinião, uma pessoa que empunha um batom para pichar uma estátua não pode pretender derrubar uma democracia, pois se fosse assim, todas as ditaduras do mundo cairiam rapidamente. Eu já dei muitas conferências gratuitas sobre gestão da emoção para a Associação de Magistrados do Brasil, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o STJ, inclusive para o STF. Eu tenho muito respeito pela justiça do país. Eu sou um profissional do diálogo e sei que os membros do STF têm notável saber jurídico. Por isso, reitero, peço respeitosamente a todos os membros da Suprema Corte que revejam a dosimetria da pena de Débora
É incompreensível que uma pessoa que tem porte ilegal de armas receba até 5 anos de prisão e uma pessoa que empunha um batom possa receber 14 anos de prisão, embora em circunstâncias reprováveis. E aproveito para pedir também a revisão da dosimetria para todos que não têm histórico de violência e são primários e que estão encarcerados pelos atos repugnantes e também reprováveis de 8 de janeiro, mas que não eram os mentores deste ato. Em destaque, as mulheres. A justiça tem de ser cega, mas também tem de ter coração. A justiça tem de ter um olhar social. Que aula que este homem, Augusto Cury, nos deu agora sobre argumentação. Não adianta a gente xingar o Alexandre de Moraes, não adianta a gente xingar Barroso, não adianta... a gente tem que se posicionar com inteligência. Protesto, sim, né? Questionar, ô seu Alexandre, por que lá atrás, no dia 24 de maio, é diferente dia 8 de janeiro? Os dois, no final do dia, não estavam concordando com o novo governo. O pano de fundo para os dois cenários é exatamente o mesmo. Um é fora Lula, não reconheço as eleições, e o outro é fora Temer, foi um golpe. Isso, argumentar com inteligência é isso. Quando ele coloca que uma pessoa que é presa com porte ilegal de arma toma 5 anos e uma mulher com batom toma 14, e ele chama os ministros para rever, baseado neste argumento, ele está sendo extremamente inteligente. Então, a nossa argumentação com inteligência, fazendo barulho da forma correta, com o cérebro, de forma pensante, alinhado, com o joelho no chão, clamando aos céus que venha a intervenção, traz resultado. E vamos ver o resultado? Vamos! Olha o resultado aqui. Moraes concede prisão domiciliar a Débora dos Santos. Bom, gente, eu vou direto para o comentário, porque este fato tem a tua contribuição e tantos outros cristãos que dobraram o joelho e oraram, contribuíram para que isso acontecesse. Como também tem Eduardo Bolsonaro pressionando através, né, das leis que estão sendo discutidas nos Estados Unidos como casos para ditadores, como é o caso da lei que gera uma série de censuras. 3, 2, 1. Gravando. Corta, 3, 2... Agora a pergunta que fica é: a luta acabou? Está tudo bem então? Então agora ela vai para casa, vai dormir lá, vai ver os filhinhos vai ver a mamãe. A luta acabou? Não. Mesmo no caso Débora, não acabou. Moraes, ele não reduziu a pena dela. Moraes não determinou novos privilégios. O que significa prisão domiciliar? Significa que você está detido, melhor dizendo, usando o termo técnico, dentro da própria residência, sem o direito de sair da tua própria residência. E no caso de Débora, sem esse mesmo direito, pelos próximos 14 anos, caso isso não seja alterado. Então, sim, mudou muito para as crianças esse benefício. As crianças vão ter a mamãe. Melhor ter a mamãe presa dentro de casa do que ter a mamãe numa Papuda ou em qualquer outro lugar. Estava, acho que em Rio Claro. Agora eles vão ter a mamãe. Porém, Dia das Mães na escola, como é que fica? A mamãe não vai poder estar lá. Dia das Crianças, mamãe não vai poder sair comprar presente. Natal, não vai ter como ir na igreja fazer aquela cantata. Então, a Débora, ela continua presa por 14 anos sem acompanhar pedaços da vida dos filhos. Porém, mais uma vez, gente, isso aqui merece palmas. Mas não podemos cessar as nossas orações. Não podemos cessar a nossa luta
como cristão, como nós bem vimos de Augusto Cury, usando muito cérebro, muita argumentação e também muito joelhinho. É assim que se luta. Não é com força nem com violência, mas é com o Espírito Santo e com o intelecto. Essa luta é uma luta de xadrez, ela é ideológica e espiritual. Nós não estamos mais no tempo das cavernas para pegar em armas. Muitos falam, não, tem que ter uma revolução armada, tem uma guerra civil. Não, deixe que os anjos do Senhor cuidem da parte da guerra. Nosso papel é intelecto, fazer sim o nosso protesto como Augusto Cury fez nesse nível e muita oração. Parabéns a todos vocês que se uniram nesta mesma fé em favor não só da Débora, mas em favor dessas crianças. Vai aqui minha salva de palmas. E a Anvisa proíbe a venda do creme dental Colgate Total 12 Clean Mint. Esse é o nome da pasta. Para quem não sabe o que está acontecendo, ou o que aconteceu, a Colgate ela trocou a fórmula da Colgate Total 12 Clean Mint para incluir ali um fluoreto, né? Foi trocado de fluoreto de sódio por fluoreto de estanho. Essa troca de sódio para estanho, né, desse fluoreto, segundo relatos de muitas pessoas, não caiu bem, gerando feridas, queimação, desconforto e etc. Então a Anvisa resolveu paralisar, né, proibir a venda desse mesmo Colgate Total 12 Clean Mint. O NORC traz aqui, inclusive, que existem mais 3 que também possuem esse tipo de fluoreto de estanho. E aí é o Sensodyne, Sensibility Gengivas, né, o Oral-B, o Pro, o Expert Proteção Profissional e o Colgal 12 Proteção Ativa. Então, provavelmente, quem está tendo problema Total 12 Clean Mint também poderia ter problema com os demais. Então, isso ainda vai dar muito pano para manga. 2 terremotos atingem Myanmar, um país que fica ali próximo entre a Índia, né, e Tailândia. Acompanhe agora. Why is Myanmar this vulnerable to deadly earthquakes? On March 28, 2 powerful earthquakes of 7.7 and 6.4 magnitude struck Myanmar. Due to its location along the Sagaing Fault, a major tectonic boundary between the Indian Plate and the Burma Microplate, Myanmar has a history of significant earthquakes. The Sagaing Fault is a type of fault where 2 land masses move sideways past each other. Studies have confirmed that since the fault is always shifting, stress builds up over time. When the stress is suddenly released, it causes an earthquake. The March 28th earthquake's depth was recorded at 10 kilometers, and tremors were felt as far away as Bangkok, Thailand. Bom, embora estava em inglês, o próprio vídeo ele é muito autoexplicativo, né? Mostra as cenas ali dos prédios, dos estabelecimentos balançando muito. Houve perda de vidas, então é um grande ponto aqui para nós orarmos. Teve prédios que vieram abaixo, caos total por todo o país ali, principalmente, né, nas regiões ali próximas. Foi sentido e afetou também algum pedaço da Índia e Tailândia. E como não poderia deixar de existir, vamos para o nosso momento fofo. Que fofinho, né? Parece um pãozinho doce. 3, 2, 1, gravando. E agora, finalmente, chegamos no momento mais especial do programa X-News. O momento onde nós oramos pelas notícias. O que faz a diferença do X-News não é simplesmente a notícia por si só, até porque a notícia por si só você pode ver tanto nos canais abertos, como num outro canal de sua preferência, aqui mesmo no YouTube. Canais no qual muitas vezes com muito mais estrutura, profissionais gabaritados com uma eloquência inquestionável. Porém, o que nos faz diferentes aqui no X-News é justamente que após lermos as notícias, nós oramos por ela. E é claro, a doideira de trazer notícias das entranhas do Twitter diretamente para você.
No programa de hoje nós vimos muitas coisas que são necessárias ainda na nossa oração e, pela primeira vez desde o começo do X-News, uma vitória que acredito sim que você tem contribuído com a tua intercessão juntamente comigo aqui neste canal. Antes de orarmos pelas notícias, eu quero orar primeiramente pela tua vida. Então, por isso, feche os teus olhos, curve a tua cabeça, que vamos entrar em conexão com o Papai do Céu. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco esta vida, Senhor Deus, na tua presença, que o teu Espírito Santo esteja ali, auxiliando, lembrando de todas as coisas, transformando esta vida. Que o sangue do Cordeiro venha cobrir, Senhor Deus, esta vida agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a tua graça, a tua mão alcance, Senhor Deus, cada uma das 7 áreas desta vida abençoada, Senhor. No nome de Jesus, que estas bênçãos alcancem não somente esta vida, mas a família, Senhor Deus, desta pessoa, deste meu irmão, desta minha irmã, no nome do Senhor Jesus. Amém? E agora nós vamos orar pelas notícias de hoje. Primeiramente, vamos agradecer ao Senhor pelo caso Débora, porque isto é uma vitória. Como eu disse, através da nossa intercessão, da minha, da sua e de muitas outras pessoas que oraram por este caso, está aí a resposta do porquê somente a oração é eficaz contra todos esses principados, potestades, dominadores e forças do mal que têm agido na nossa nação. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esta primeira batalha vencido nesta questão covarde das prisões políticas, inclusive de 8 de janeiro, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, no caso da Débora, que por causa de um batom já foi presa por 2 anos e ainda foi condenada a mais 14. E pela tua graça, por intervenção, Senhor Deus, divina, agora ela tem a oportunidade de estar reunida com o filho, com o marido na sua casa. Pai, mas ainda temos muito a vencer, porque ainda existem muitos outros injustiçados, muitas outras Déboras ali presas. Mães, avós, tios, que estão longe, Senhor Deus, das crianças, que tanto amam essas pessoas, Senhor. Que o Senhor continue agindo, Senhor, neste país. Senhor Deus, que haja normalidade jurídica na nação, Senhor, porque hoje a nossa luta não é muito contra governantes, como foi no passado, mas agora, Senhor, estamos vivendo uma nova geração política que é através do judiciário. Juízes que não foram eleitos pelo povo, não foram escolhidos pelo povo, têm tentado dominar a nossa nação. Juízes muitas vezes ligados, Senhor, a entidades criminosas como o PCC, Comando Vermelho, entre outros. Senhor, livra a nossa nação desses falsos juízes. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, quero colocar também, Senhor Deus, esse caso do terremoto, Senhor Deus. Mais de 1.600 pessoas perderam as vidas. Senhor, que o Senhor venha alcançar as famílias dessas pessoas, desses entes, Senhor Deus queridos. Pai, consola com Teu Espírito Santo Consolador, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Os que estão vivos, muitos deles desabrigados, sem comida, sem água, sem emprego, porque prédios vieram abaixo, empresas foram demolidas, Senhor. Rodovias devoradas por este terremoto, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor ajude as localidades atingidas, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, porque nós temos visto o agir do Senhor apesar das situações. No nome de Jesus. Amém. Bom, eu te vejo até o próximo X-News.